Fiel e maravilhoso. Eu quero cumprimentar a igreja, ao pastor Otto, aos ministros presentes, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mais um dia que o Senhor nos dá graça de ouvi-lo, e eu sei que o Senhor falará muito conosco nesta noite, para a honra e glória do nome dele. Eu convido a igreja a abrir sua Bíblia comigo em Neemias, primeiro capítulo, e nós vamos dar início ao versículo 4. Glória a Deus. Neemias, capítulo 1. Vamos iniciar no versículo 4. Então você pode ver aí Reis, Esdras, Neemias, Crônicas, né? Esdras e Neemias. Glória a Deus. Toda a igreja achou? Amém? Podemos ler então. Diz assim a palavra do Senhor: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Somente até aqui, igreja. Louvado seja o nosso Deus, porque eu creio que o Senhor ministrou muito a minha vida e a sua em meio aos louvores. E em meio aos louvores o Senhor falou de alegria. E quando eu estava buscando nessa mensagem, irmãos, o Senhor bradou muito na minha vida a respeito do que Ele quer mesmo das nossas vidas. O Senhor quer que sejamos verdadeiramente alegres, independente das circunstâncias. Esse texto nos relata que Neemias, ele recebe uma notícia muito ruim. E quando ele se depara com essa notícia, diz a palavra que a primeira reação que o homem tem é sentar e chorar. E não é diferente para com a minha vida e a tua. Se perguntarmos aqui nesta noite, quantos de nós já recebemos notícias ruins, eu acredito que pelo menos 90% vai levantar as mãos. Porque, irmãos, todos nós passamos pela adversidade. Mais cedo ou mais tarde, a pessoa inicia no Evangelho, ela está cheia do vigor, cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da certeza da vitória. Mas em determinado momento da sua caminhada, a primeira adversidade que vem, o que nós fazemos? Muitas vezes, em vez de orar, de clamar, nós fazemos como Neemias, sentamos e choramos. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que isso nos é permitido, sim. Somos seres humanos. No momento da adversidade, da situação contrária, do vento, da tempestade, nós podemos chorar, sim. Podemos sentar, chorar nos pés do Senhor muitas vezes também. Mas o que o Espírito Santo quer dizer para mim e para você nesta noite, que nós precisamos ter a mesma posição de Neemias. Porque Neemias, ele chorou, ele fica sabendo, olha a notícia que ele recebe. Vem um irmão de lá de Jerusalém, a cidade santa. Ele diz a Neemias assim: Neemias, quando Neemias pergunta, como que está o povo lá em Jerusalém? Ele diz para Neemias: olha, Jerusalém está com as portas fendidas, muros foram derribados, pessoas, os nossos irmãos foram levados cativos, o que restaram estão em total miséria. Olha a notícia que ele tem, irmãos. Total miséria. Diz a palavra que ele logo se assenta e começa a chorar. Ele se compadeceu tanto com o povo dele que estava em Jerusalém, com a miséria que estava naquele lugar, que ele começa a chorar. Só, queridos, que nós podemos continuar lendo esse texto, no 4 que nós acabamos de ler. Diz a palavra que ele sentou e chorou, e se lamentou.
Nós podemos chorar, podemos por um momento se lamentar pela situação que nós estamos passando, muitas vezes pela adversidade. Mas com Neemias nós aprendemos o quê? Que nós não podemos permanecer no lamento, permanecer no choro. Você já viu aquela pessoa que passa o tempo, ela ainda está falando das mesmas situações, o mesmo lamento, as mesmas questões? Não porque Deus não tem mudança para ela, sim porque ela não enxerga o que Deus tem para ela. Ela está enxergando só adversidade. E nessa noite, irmãos, o que o Espírito Santo quer falar comigo e com você é muito a respeito do jejum e da oração, que foi a chave da vitória de Neemias. E nas orações de Neemias teve 3 ingredientes que foi muito importante para a vitória dele. Diz a palavra que quando ele começa a orar ao Senhor, eu fico imaginando Neemias, irmãos, chorou, se lamentou lá para o Senhor: Senhor, eu não acredito, por que, Senhor? Misericórdia das nossas vidas. Mas eu fico imaginando ele assim, irmãos. De repente ele se prostra, com seu rosto em terra, enxuga as lágrimas e começa a clamar a presença do Espírito Santo. E o primeiro ingrediente da oração dele foi reconhecer a grandeza de Deus. Ele se prostrou e começou a dizer para Deus: Senhor, eu sei que Tu és maravilhoso, grande, temível. Ele começa a engrandecer a Deus. Sabe o que ele está fazendo na oração dele, igreja? Dizendo para Deus: eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor é maravilhoso, eu sei que o Senhor é o dono do impossível. Olha que tremendo. Ele fez da mesma forma que Josafá fez. Josafá, quando viu uma multidão vindo contra ele, irmãos, ele levanta as mãos para o céu e começa a dizer: Senhor, a força e o poder está nas Tuas mãos. O Senhor é que reina sobre os reis desta terra. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Muitas vezes nós não começamos a oração desse jeito. Nós começamos assim: ai, Senhor, olha a minha vida, olha a minha condição, Senhor. Por que eu cheguei até essa situação, Senhor? Permanece em lamento. Ele não, irmãos. Ele até lamentou, mas quando ele chegou na presença do Senhor, ele chegou dizendo: eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor pode mudar essa situação. E é assim que o Espírito Santo quer a minha vida e a tua. Se achega diante de Deus dizendo: eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, eu sei que o Senhor pode mudar o meu cativeiro, a minha história, Senhor. É assim que o Espírito Santo quer que nós nos acheguemos a Ele, sabendo que Ele é poderoso. Ele não é como um amigo que nós chegamos. Ele é nosso amigo, sim, mas não um amigo que nós chegamos dizendo: ah, eu estou passando por isso e por isso. E esse amigo somente diz: eu vou orar por você, porque é o mínimo que nós podemos fazer um pelos outros. Mas Deus, quando nós nos achegamos a Ele, irmãos, é tremendo. Tem que chegar com confiança, com ousadia mesmo, entendendo que o Deus que nós servimos é poderoso. Ele é poderoso, simplesmente isso. Segundo ingrediente para Neemias, ele chegou na presença do Senhor, dizendo assim: Senhor, Pai, eu sei que tudo isso que está acontecendo foi porque nós erramos. Ele começa a lhe dizer para o Senhor: nós erramos, eu errei, o teu povo errou, Senhor, transgrediu o teu mandamento, andou segundo a vontade do seu coração e não segundo a sua vontade. Irmãos, muitas vezes nós estamos passando adversidade, tempestades em nossa vida que nós mesmos geramos, e muitas vezes não reconhecemos. Chegamos na presença do Senhor: ah, Senhor, mas por que isso está acontecendo? Ai, isso, ai, aquilo. Faz uma reflexão nesta noite. Reflita: Senhor, ilumina a minha mente,
Aonde é que eu errei? Se você não consegue entender ainda, mas se você sabe aonde você errou, chega na presença do Senhor dizendo: Senhor, eu errei, eu reconheço o meu erro. Por isso, Espírito Santo, ministra a minha vida e me conduz agora a fazer o certo. Foi isso que Neemias falou com o Senhor. Ele pediu perdão pelo pecado dele e do povo. A igreja está entendendo? Amém, igreja? Glória a Deus. Então ele pede perdão por si mesmo e pelo pecado do povo. Nós precisamos reconhecer aonde nós erramos. E se não entendemos, buscamos no Espírito Santo e Ele nos revelará aonde nós precisamos melhorar, para que a vitória venha. Terceiro ponto da oração de Neemias: ele orou a palavra de Deus. Ele chega e diz para o Senhor: Senhor, parafraseando o texto, ele diz assim: olha, o Senhor já disse que isso aqui ia acontecer, se o seu povo saísse da tua presença. E saiu, e aconteceu. Mas também a tua palavra diz que se este povo se arrepender, retornar para a tua presença, o Senhor vai juntar o teu povo diante de um lugar que será chamado pelo teu nome, Senhor. Olha que tremendo. Ele faz também como Josafá fez também, irmãos. Josafá chegou diante do Senhor: Senhor, olha essa multidão que vem contra mim, olha essa multidão que vem contra o teu povo. A tua palavra diz que o Senhor não permitirá espada ou peste que se levante contra o teu povo. Deu para entender, igreja? Como nós devemos orar a palavra de Deus? Porque diz a palavra do Senhor que o Senhor vela por sua palavra para que ela se cumpra. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que Ele é fiel em toda a sua palavra. Ele é fiel. Aleluia. Se Ele te falou algo, não importa se faz um dia, 2 dias, não importa se faz um mês atrás, um ano atrás, não importa o tempo, importa que Deus vai cumprir. Deus é fiel para fazer todas as coisas. E o Senhor espera em mim e você confiança. Ele colocou todo esse ingrediente aqui na oração dele, irmãos. E se nós colocarmos na nossa, certamente é vitória. Vitória. Segundo lugar, sabe o que ele faz? Jejum. Sabe por quê, irmãos? Se nós não jejuarmos para mortificar a nossa carne, porque diante da adversidade, sabe o que a nossa carne quer fazer? Chorar, lamentar, fazer birra, ficar triste, ficar falando: o Espírito Santo não gosta de mim, esqueceu de mim, porque Ele está permitindo isso na minha vida se eu estou na casa dEle. A carne quer isso. A carne quer chorar, espernear, falar o que não deve. E muitas vezes, irmãos, perdemos bênção porque lamentações. Só se lamenta. Vai se prostrar diante de Deus, não consegue nem adorar. Lamentações. Tem hora que, se deixar, o Senhor nos confunde com Jeremias. Daqui a pouco o Senhor fala: levanta desse chão, Jeremias, chega. Quanta lamentação. Por quê? Muitas vezes nós nos colocamos assim. Vamos orar: meu Deus, está doendo tanto. Senhor, age. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu queria ir embora, sumir, eu não aguento mais. É isso que a carne quer. Mas se nós buscarmos a Deus em jejum e oração, é tremendo, irmãos. Sabe por quê? O jejum mortifica essa carne que quer gritar. Neemias entendeu isso diante de Deus. Ele falou: eu vou orar, mas também eu vou jejuar. Eu vou buscar. E presta atenção numa coisa: quem está orando por uma causa, muitas vezes o inimigo quer soprar os ouvidos dizendo: não vai acontecer. Há quanto tempo você está orando? Olha a situação na tua frente, não vai acontecer. O inimigo quer soprar isso aos nossos ouvidos.
Mas quando nós estamos jejuando, irmãos, mortificando a nossa carne, é tremendo. A gente não fica com os ouvidos para o que o inimigo quer dizer para nós, mas sim para o Espírito Santo de Deus. Se você está orando, continua confiando, porque quem ora, não é a lamentação que acompanha, não. Quem ora está cheio da confiança, da certeza da vitória, da certeza que não está sozinho. Porque aqui Neemias sabia, errou. Muitas vezes nós nos sentimos assim: eu errei, agora não tem jeito mais. Tem jeito sim, é claro que tem jeito, porque Neemias, irmãos, foi à frente, se colocou, jejum, orações. E sabe o que aconteceu? Através do jejum e oração, ele pediu para que o Senhor viesse a mover no coração do rei, para que ele fosse até Jerusalém. E sabe o que acontece? Ele começa a orar, orar, orar. Quando um belo dia ele chega na presença do rei, o rei olha para o rosto dele e diz: Neemias, você está triste? E ele falou assim: sim. E logo o rei olhou e falou: se essa tristeza não é doença alguma, é tristeza de coração. E ali Neemias viu uma oportunidade de falar para o rei, irmãos. Mas diante da oração dele, Deus já estava movendo os corações, Deus já estava movimentando os papéis a favor dele. E é o que o Espírito Santo quer falar comigo e com você. Qual é a sua causa? É impossível? Comece a orar, comece a declarar a vitória, e Deus vai começar a mover os corações ao teu favor. Deus vai começar a mover os papéis ao seu favor. Foi o que aconteceu com ele. Muitas vezes nós estamos orando e pensando: ai, mas não está acontecendo, Deus não está fazendo. Irmãos, não é porque você não está vendo nada, Deus não está fazendo. Chegou a hora da oportunidade, vai chegar a tua hora. Eu quero um emprego. Continua distribuindo os currículos. Sabe por quê? Você está fazendo a tua parte, mas antes disso tudo você está orando, orando. E a hora que for a hora do Senhor, da nossa vitória, Deus vai pegar o currículo e vai colocar em cima de todos, para que você seja abençoado. Porque você está orando, você está buscando. Agora, se falar, não vale a pena orar. Não cesse a tua oração, diz o Senhor. Não cesse a tua oração. Não importa pelo que você está orando, seja por salvação de um filho, do esposo, da esposa, da filha, seja por uma mudança no teu lar, seja pelo que for, pelo emprego, seja o que for, diz o Senhor, continua orando, continua buscando, ore sem cessar, diz o Senhor, porque o Senhor movimenta através das nossas orações. Era algo muito, muito, muito impossível para ele, mas ele começou a orar. Quando ele chega na presença do rei, Deus moveu no coração do rei. E quando o rei pergunta por que ele está triste, e ele fala, sabe o que acontece? Irmão, nem ele acreditou. Pode ir para a sua terra. E aí, com ousadia, irmãos, olha que tremendo, o Senhor nos dá além daquilo que pedimos, porque ele chega com ousadia na presença do rei e diz assim: olha, rei, eu preciso de cartas também, porque eram 120 províncias para ele atravessar e chegar até Jerusalém. Mas para ele atravessar, ele tinha que ter, irmãos, como se fosse ali um carimbo do rei. E ele pediu: eu quero ir até Jerusalém, você me dá cartas? O rei falou sim. Eu também preciso de material, eu tenho que levantar lá os muros. Ele recebeu cartas também para receber materiais, irmãos. E eu vejo a mão de Deus, e em tudo ele falou: a mão de Deus me fora favorável. Glória a Deus. Tem um monte de neguinho aí dizendo: tá tranquilo, tá favorável, né?
Ah, Deus. Mas é só com Deus que as coisas estão favoráveis, irmãos. A vontade de Deus é perfeita e agradável. Aleluia. O povo está cantando aí fora, está tranquilo, está favorável. É ruim, hein, meu irmão? Sem Cristo está favorável? Não. Com Cristo tudo está favorável, sim. Ainda que você não esteja vendo a tua vitória, está favorável para ti, sim, diz o Senhor. Ainda que o teu lar, você está olhando, as situações estão assim, ó, como um vento, diz o Senhor. Mas o Senhor diz a ti, está favorável para ti. Sim, diz o Senhor, sabe por quê? As minhas mãos é sobre ti. E aqui ele está dizendo a todo tempo, a mão do Senhor me fora favorável. Sabe o que ele está dizendo? Eu nada posso sozinho. Se eu tenho, se eu sou, é porque as mãos do Senhor é sobre mim. Obrigado, Senhor. O Senhor gosta de servos, irmãos, submissos, não servos altivos. Certa feita houve um homem tão altivo que o Senhor levantou o nome dele diante de um reino, Nabucodonosor. E ele estava ali, o Senhor fazendo, e ele maravilhado. Mas chega um momento que a soberba tomou o coração daquele homem. Ele vai e diz: olha o que eu fiz, olha que reino, tudo eu subiu ao coração. E aí Deus envia o profeta e diz: diga a ele que ele vai pastar como um animal, vai comer capim, para ele entender que eu sou Deus e ele é ser humano. Deus não gosta de um coração altivo. Sabe aquele coração que diz eu faço, eu sou, eu faço e aconteço? Se você fizer do teu jeito, pode ter certeza, o final não é vitória. É uma vitória maquiada. Sabe aquela pessoa que quer fazer sempre do teu jeito? Eu vou avante, eu faço e aconteço. Não ora, não busca a presença do Espírito Santo. Qual é o final? É vitória, irmãos? Claro que não. É uma vitória maquiada. A pessoa vai semeando e vai achando que está tudo bem. É por isso que Deus está dizendo para mim e para você: antes de qualquer coisa, ora. O Espírito Santo está falando comigo: Renata, antes de qualquer coisa, ora. Busca a minha presença. Mortifica a carne, porque a carne sempre vai querer aquilo que não louva a presença do Espírito Santo. A carne vai querer se aproveitar das coisas boas desta vida. E ao olhar o que é bom, nós vamos dizer: é bom, Deus quer isso para mim. Mas é tempo de Deus? É momento de Deus para a tua vida? Diz o Senhor: busca a minha presença. Busque a presença do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? O Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: se tu orar, se tu te colocar na presença do Senhor, Ele vai movimentar todas as coisas ao seu favor. Glória a Deus. Quem crê nesta palavra? Amém. Eu creio. Aleluia. Eu creio, porque eu sei que o Espírito Santo está falando comigo e com você. E quando o Senhor fala a respeito de oração, é porque tem pessoas desistindo de orar. Tem pessoas esmorecendo na sua oração. Tem pessoas dizendo que o Senhor não está vendo, não está adiantando orar. Mas, irmãos, assim Jesus também falou diante de uma parábola. Ele falou: olha, havia uma mulher numa cidade, viúva, e também havia um juiz naquela mesma cidade. Mas o juiz não temia Deus. E aquela mulher precisava que aquele juiz advogasse a sua causa. E ela ficou batendo na porta daquele homem, diz, noite e dia. Noite e dia. E sabe o que aconteceu, irmãos? Uma hora o juiz falou: olha, eu não temo a Deus, mas eu vou atender, mais ou menos assim, já que está me enchendo o saco. Atendeu. Aí o Senhor diz: olha, se este juiz, que era injusto, atendeu a esta mulher, imagine eu sendo um Deus poderoso e justo, não vou atender a oração dos meus? É o que Deus está dizendo. Insiste,
persevera. Aí eu estou orando, parece que o negócio está ficando mais difícil. Isso daí é uma ilusão ótica. O inimigo quer te mostrar que está mais difícil, para você cessar a sua oração. Porque Neemias o tempo todo, ele foi para Jerusalém, ele ali se achega, começa a olhar como que está a cidade, e quando ele começa a fazer aquela obra, diz a palavra que o inimigo se levanta para tentar intimidar a Neemias. Veja bem uma coisa, muitas vezes o inimigo em meio às nossas orações vai tentar nos intimidar, para que a nossa oração venha cessar. Está entendendo, igreja? O que Deus está falando comigo e com você? Ele está lá com a mão na obra, está fazendo. Daqui a pouco vem o inimigo, zombando dele. Está achando que isso daí, vocês têm capacidade para fazer essa obra? Vai levantar e vai cair. Olha o que o inimigo estava soprando no ouvido dele. Se a igreja ler todos os capítulos de Neemias, vai poder entender que o inimigo não parou um instante. Só que Neemias também não parou um instante de clamar a Deus. O tempo todo ele está: ah é? Senhor, olha o que ele está dizendo aí, Pai. Olha o que ele está dizendo. O tempo todo ele está dizendo. Daqui a pouco, irmãos, ele está ali, quase terminando a obra. Chega o inimigo de novo. E Neemias levanta as mãos para o céu e diz: Senhor, fortalece as minhas mãos para esta obra. Senhor, sabe o que ele estava fazendo? Acreditando que Deus acreditava no potencial dele. Olha para o teu irmão e diga: o Senhor acredita no seu potencial. O Senhor acredita no seu potencial. O Senhor acredita no seu potencial. Por isso acredite também. Por isso acredite também. Olha o que o Espírito Santo está falando comigo e contigo. Maravilhoso é o Senhor. Olha o que o Espírito Santo está dizendo, que tu tem um potencial grandioso para ir além, grandioso para fazer grandes coisas, obras maiores do que o Senhor Jesus fez. Porque ele falou, olha para os discípulos dele: vocês farão obras maiores do que eu fiz. Vocês farão obras, diz o Senhor, maior do que ele fez. E por que você está se encolhendo diante da situação? E se ele ficasse lá se lamentando, chorando, ia passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, de repente o Senhor poderia levantar outra pessoa, porque já era propósito de Deus que aquela cidade viesse a ser levantada, porque era cidade santa, cidade que nasceu no coração do Senhor. Então ela não iria ficar como o inimigo pensou que iria ficar. Mas o Senhor tinha um propósito também na vida de Neemias, irmãos. Assim como Deus tem um propósito na minha vida e na tua. Mas se nós ficarmos olhando para a adversidade, ficarmos chorando, ficarmos nos lamentando, vamos passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o Senhor quer nos usar de forma maravilhosa. E aí Deus chama: levanta tu que dormes, desperta tu que dormes, desperta hoje, seja rápido, porque grandes coisas o Senhor tem a fazer através das tuas mãos, diz o Senhor. Tem muito louvor para sair da tua boca, diz o Senhor. Tem muita palavra profética para sair da tua boca, diz o Senhor. E por que tu te desanima agora, diz o Senhor? Porque vai parar agora. Persevera, diz o Espírito Santo. Ele é Deus para mudar o teu cativeiro. Você se lembra como você chegou aqui? Todas as vezes que eu vou chorar, que eu vou falar: Senhor, que situação, Deus traz à memória. Você se lembra como que era a sua situação? Não deixa o inimigo te enganar, Deus fala para mim. Não deixa. Porque quando nós queremos chorar, chorar, se lamentar, o inimigo está querendo nos enganar. Só que o Espírito Santo está dizendo: não permita, sabe por quê? Porque lá atrás ele te enganou, e foi permitido porque você não me conhecia, diz o Senhor. Mas hoje você conhece o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hoje você tem um dono, e hoje você pode dizer: para trás de mim, Satanás. Glória a Deus.
O meu Deus é poderoso. O meu Deus abre porta onde não há porta. O meu Deus muda o cativeiro. O Senhor não quer servo com lamento na boca. Presta atenção, igreja. O Senhor ardeu no meu coração, ministrando a minha vida. Divide com a igreja. Eu não quero lamento na boca de servo meu. Sabe o que significa isso? Boca de servo de Deus, sabe o que tem? Adoração para Deus. Adoração para Deus. O inimigo quer roubar a adoração e colocar lamento. Pode dizer para trás de mim hoje. Pode dizer: chega, bastou. Lá atrás você me enganou, mas aqui não. Aqui o Senhor vem com a tua palavra e diz: bastou, eu me levanto e adoro a Deus. Eu me levanto e glorifico a Deus. Quem está entendendo? Ricalabassúrias. Deus fala com a igreja nessa noite de uma forma poderosa. Desperta, diz o Senhor. Tem homens valentes neste lugar. Tem mulheres valorosas neste lugar, diz o Senhor. Adoradoras. Adorador. Aí vai deixar o inimigo ficar mentindo? Vai deixar o inimigo ficar dizendo para você: para de orar que não adianta? Parece que mais eu oro fica pior. Pelo contrário, o inimigo quer te mostrar um vídeo que está pior. Não está. O inimigo vinha para Neemias e dizia: aí ó, tá orando, tá pior. Tá orando, não vai acabar. Tá orando e isso e aquilo. Sabe o que ele fez? Para trás de mim, pode falar. Vai falando. Tem gente que está dando mais crédito à palavra do inimigo do que à palavra de Deus. Tá assim, para Deus tá: ai meu Deus, como se estivesse fechando os ouvidos. E para o inimigo tá assim: ah, nossa, sou derrotada, é mesmo? Ai, eu sou derrotada. Aí começa: ai minha vida, olha isso, aquilo. Aí o inimigo vem: não vai acontecer. Não vai acontecer. Aí o inimigo fala: só olha um pouquinho para a sua situação. É mesmo? É por isso que o Senhor falou que o justo viverá pela fé, não por vista. Porque o que nós olhamos hoje pode matar a promessa sobre as nossas vidas. Lembra de uma mulher que estava dizendo: olha, o profeta chega e diz para ela: ó, querida, faz um bolinho aí. Aí ela chega: mas sabe o que é, profeta? Não tem. Eu tenho aí um punhado de farinha, outro punhado ali na botija, um pouquinho de óleo. Vou fazer um negocinho aqui para mim e para o meu filho e nós vamos morrer. Sabe o que ela estava fazendo naquele momento? Declarando morte. Sabe por quê? É o que os olhos dela estavam vendo. Ela estava olhando ali para o armário dela, como muitas vezes, talvez um de nós, chegamos ali no armário, só um pouquinho de café para amanhã, e agora, rapaz? Tantinho de sal, um pouquinho só desse arroz. Vamos fazer a comida amanhã, no outro dia nem sei o que tem. Dá uma olhadinha no dízimo, recebeu o salário, dá uma olhadinha. Se eu der o dízimo, essa conta eu não vou pagar não. Não dá para dar dízimo esse mês não. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes caminhamos pelo que estamos vendo, não pela fé. Pela fé é assim, ó: ah, não tem o café, né? Espera aí. Não tem o dinheiro da conta, mas tem o do dízimo. Espera aí. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu creio na tua grandeza. Eu creio que tu és poderoso e fiel. Eu creio que tu és comigo. Eu creio que o Senhor nunca deixou um justo mendigar o pão. Age e envia do norte, do sul, do leste, do oeste. É assim. É assim que o crente vive. Em oração. É oração constante, irmãos. Agora, se o servo não ora, está sempre ali, olhando a situação. E aí? Ah, irmã, mas não adianta orar, eu estou orando tanto. Você está orando, reconhecendo a grandeza do teu Deus? Você está reconhecendo ou está orando dizendo assim: ah, não sei, eu vou dar uma orada aqui, porque talvez Deus vai fazer. Vamos orar hoje porque a irmã falou lá na palavra para a gente orar. Então vamos orar, quem sabe Deus faz alguma coisa? Não é assim. Deus quer assim: eu oro porque eu confio. Eu oro porque eu sei que Ele é comigo. Eu oro porque Ele não vai me deixar um só instante. O próprio Davi falou: olha, eu fui mocinho, fui jovenzinho, estou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão.
Olha que tremendo. Quem crê nessa palavra? Eu creio, porque assim tem acontecido na minha vida. Eu estou pregando essa palavra, não é porque meu bolso está cheio não, viu, irmãos? Não é porque eu tenho dinheiro na conta não. Quem me conhece sabe. São grandes as pelejas, mas eu creio que são grandes as vitórias também. Eu não estou pregando aqui, o Espírito Santo, conforme a palavra está indo, está vindo aqui, está indo aí, ao mesmo tempo. E é o que Deus está dizendo para mim e para você. Quando Ele nos tirou do cativeiro, a nossa boca se encheu de riso. Tem louvor para o Espírito Santo? Tem louvor aí para Ele? Tem que ter louvor. O Senhor fala comigo, com você, de uma forma grandiosa. O Senhor nos deu essa mensagem para dizer: eu quero mais de Ti. Quando você se prostrar, lembre dessa pregação, porque o Espírito Santo vai bradar a cada instante na minha vida e na tua, dizendo: lembra que eu falei com você, filho? Lembra que eu falei com você, filha? Me adora. Reconhece a minha grandeza, porque eu vou fazer. Senhor, mas eu errei. Você errou? Está reconhecendo o teu erro? Está se humilhando na minha presença? Então, filho, do teu erro eu nem me lembro mais, diz o Senhor. Se levanta para a vitória agora, diz o Senhor dos Exércitos, porque há um novo tempo sobre a minha vida e sobre a tua. Mas ele só chega quando nós nos levantamos. Pode ter certeza, sentou, mas teve que se levantar. O texto não continua dizendo que ele continuou sentado, chorando, se lamentando, não. Diz que ele se levantou e Deus fez uma grande obra através da vida dele. E sabe o que acontece no final? O inimigo falou. Quando foi no final, em 52 dias, aquele muro se levantou. Aquela cidade que o inimigo olhou e falou: está derrotada. Se levanta o povo em adoração. O tempo chegou de o povo sair do cativeiro e voltar para a cidade santa. Este dia chegou, porque este dia fora profetizado pelo Senhor. E sabe o que acontece? O inimigo olha para a vida de Neemias e sabe quem esteve com ele, senão amando o Senhor. O inimigo teve que se curvar e dizer: Deus é maravilhoso. O que você está passando hoje é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Olhe para essa situação dizendo: é para a glória do Senhor. Se você está com a tua vida no altar, você está buscando em jejum e oração, algum momento você deslizou, caiu, mas pediu perdão, se colocou de novo na presença do Espírito Santo de Deus, guarda essa palavra no teu coração. O Senhor teu Deus, no lugar desta vergonha, Ele derramará dupla honra. Diz o Senhor: é dupla honra. Porque este povo aqui ficou passando vergonha. Mas um dia o povo entra no plumo. Aí Deus levanta o profeta e diz assim: foi muita vergonha, não foi? Agora é dupla honra. Agora é dupla honra sobre o meu povo, porque este povo é meu, e o povo que é meu, é para viver de vitória em vitória. Aleluia. Te coloca de pé, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nosso Deus. Glorioso é o nosso Deus, que não tem faltado comigo e com você. Abre as tuas mãos. Eu declaro a vitória do Senhor sobre a tua vida nesta noite. Eu declaro porta se abrindo, eu declaro prosperidade sobre o povo do Senhor. Eu declaro salvação. Eu declaro o teu agir. Receba da parte do Senhor nesta noite a tua vitória. Lembre-se de uma coisa: ainda que o inimigo se levante para dizer que não, tem autoridade, diga: o meu Deus já entregou a vitória nas minhas mãos. Vamos orar, igreja.
Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo, bendito é o teu nome. Gloriosa é a tua vontade sobre a tua igreja. Gloriosa é a tua vontade sobre o teu povo. Espírito Santo de Deus, sustenta o teu povo, sustenta as mãos levantadas, sustenta os joelhos, recalabassúria, Senhor, curvados na tua presença. Age, Senhor, vai tirando o desânimo, vai tirando a tristeza, vai tirando o lamento, o choro, a angústia. Bata em retirada agora. Eu digo, mal, recue agora, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Este povo foi lavado e remido, e calabassúria é povo do Deus Altíssimo. Senhor, vai tocando a cada vida, vai tirando, Senhor, a angústia, vai tirando todo espírito de depressão, vai saindo deste lugar. Tu não tem parte com este povo. O que tem parte com este povo é a presença do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém, aleluia. E as palmas louvam e exaltam o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Obrigada pela oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aquilo que a evangelista Renata estava dizendo, abra suas mãos, que o Senhor te abençoe. Ela estava profetizando, porque o Senhor estava falando para ela profetizar, e Deus estava falando assim para mim na hora da palavra: fala para o meu